Bom, pessoal, vamos proceder agora à correção da primeira lista que envolve distribuições contínuas. No caso específico, vamos resolver problemas que envolvem a distribuição normal. O primeiro exercício dessa lista, ele evidenciava a seguinte questão. Eu tinha uma distribuição normal, denotada por x com uma variável aleatória normal, em que você tinha os seguintes parâmetros, né? 50,16. O que representam esses números para nós? Sempre tenhamos lembrança que o primeiro valor representa a média e o segundo, para nossas contextualizações, sempre vai representar a variância ou sigma ao quadrado. E aí, no processo para transformação da variável x para a variável z, nós usaremos o tempo inteiro durante essa lista essa representação. Z igual a x menos mi sobre sigma. Essa é a expressão que a gente vai fazer uso para que a gente possa resolver cada um dos itens que foram aí representados. Ok? Então vamos lá. Então, primeiro item da nossa lista refere-se a calcular a probabilidade, no item A, de que um dado valor esteja dentro da faixa entre 48 e 54. 48 menor ou igual a x, menor ou igual a 54. O processo que nós vamos executar para o primeiro será repetido para os próximos. E, de forma mais rápida, nós faremos eles com base nesse primeiro. Então, a ideia é que você tenha uma distribuição na forma normal, em x, e você vai traduzir essa distribuição numa forma normalizada que a gente vai escrever em z. Na primeira observação, nós temos o seguinte, que a amostra tem um centro na média, que é a moda do valor mais relevante, que no enunciado nosso está nos dizendo 50. Com que desvio padrão? A gente sabe que o desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Como essa variância é 16, o desvio padrão é 4. Então, o desvio é 4 com a média em 50. Então, nesse primeiro exercício, nós queremos calcular a probabilidade de que o número esteja entre 48, está à esquerda de 50, e 54, à direita de 50. Nessa faixa que a gente quer mensurar, e aí nós vamos fazer a tradução para a variável em z. Então, para fazer isso em z, eu vou calcular dois valores respectivos, um para 48 e outro referente a 54, com base nessa métrica que nós temos aqui. Então, nisso, nós vamos desenvolver um z1 e um z2. Então, o primeiro cálculo para z1 envolve o valor 48, menos a média, pelo desvio que a gente acabou de calcular, que é 4, e z2, a mesma coisa. Só que aí, no caso, eu substituo 54 menos a média pelo desvio padrão, que é 4. Então, no primeiro caso, nós obtivemos menos meio, menos 2 dividido por 4. E no segundo caso, nós temos 1. Então, no cálculo que nós vamos evidenciar, nós temos menos meio e aqui 1. E nós vamos calcular toda a faixa de probabilidade dentro dessa faixa aqui, entre meio e 1, com centro na distribuição normal que é em 0. Então, daqui, o que nós vamos fazer para os próximos itens é procurar na tabela qual o valor de probabilidade correspondente de 0 a meio e de 0 a 1. Nós já mencionamos que uma das principais propriedades da curva é que ela é simétrica em relação à origem. Então, ao encontrar o valor da probabilidade de 0 a 0,5 negativo, equivale a como se você estivesse procurando o valor positivo. E aí, dentro dessa análise, para cada um dos dados envolvidos, nós temos para meio 0,1915 e para 1 nós temos 0,3413. Então, executando agora a soma na calculadora, então ponto 1915 mais ponto 3413, então você vai ter como resposta aí no item A, que a probabilidade de x está entre 48 e 54 é de 0,5328.
Então é essa que é a ideia, esse que é o modus operandi, vamos dizer assim, de execução de cada um desses itens do exercício 1. Essa é a ideia. Variável em x, transforma em z, e em função de z você calcula uma probabilidade. Essa que é a ideia. Então vamos lá para o próximo. Calcular a probabilidade de que o número esteja entre 50 e 56. 50 menor ou igual a x, menor ou igual a 56, item B. Então vamos calcular aqui. Então, fazendo o cálculo para o Z1, você tem x, que é 50, menos a média, que é 50, sobre o desvio, que é 4. Isso produz 0. E depois você calcula o Z2. 56 menos a média, dividido por 4. 6 por 4, 1,5. Então você vai calcular a faixa de valores entre 0 e 1,5. Então, como o cálculo da probabilidade em 0 é 0, a tua conta recai apenas na obtenção do valor de z para 1,5. Se você olhar na tabela, vai gerar para a gente 0,4332, que é a resposta que a gente vai gerar. É isso. Então está aqui o resultado do item B. No item C, você quer calcular a probabilidade entre 55 e 60. Então, entre 55 e 60. Então, ambos do lado direito da sua curva. Então, agora a gente já vai fazer de um modo um pouquinho mais rápido, porque as contas são equivalentes. Então, Z1 e Z2. Então, você tem 55 menos a média pelo desvio, 60 menos a média pelo desvio. Aqui você tem 5 por 4, que é 1,25, e aqui você tem 10 por 4, que é 2,5. Aqui convém sim desenhar a curva, porque os dois valores estão no mesmo lado do eixo. Então, você tem aí a curva normal. Então, você tem um valor de até 1,5 e você tem outro valor até 1,25, perdão, e você tem um outro valor até 2,5. Então, o que você quer calcular é a probabilidade do número estar entre 55, que corresponde a 1,25, e 60, que é 2,5. Então, na tabela, o que você precisa fazer é calcular, com base na referência que é 0, a probabilidade de 0 até 2,5, e subtrair com o que vai de 0 até 1,25, porque vai dar exatamente o que está sendo pedido, que é essa faixa aqui, ó, que está entre esses dois valores. Então, quando você consultar a tabela e obter o valor relativo a z para 2,5, você tem 0,4938, e para 1,25 você vai olhar 1,2 e vai cruzar com 5, você vai ter 0,3944. 0,3944. Nesse caso, como você quer essa faixa aqui, você vai subtrair, os dois valores. Então você vai fazer lá ponto 4938 menos ponto 3944. Então, essa probabilidade aí vai dar de 0,0994, ou quase 10%. Isso aí resolve para nós o item C. É isso. E no item D, ele quer calcular a probabilidade de que x seja maior ou igual a 44. Então, no item D, x maior ou igual a 44. Então aqui você só vai calcular um z. Então z vai ser igual a 44 menos a média dividido por 4. Então z vai ser igual a menos 6 por 4 vai dar menos 1,5. Então nesse caso, quando você construir a distribuição normal,
o 1,5 negativo está à esquerda de 0, está aqui, e que você precisa calcular é tudo que está, ó, à direita dele, que é essa faixa que está aqui. A gente sabe, mais uma vez por simetria, que a curva divide-se em dois lados, cuja soma é 1, mas que por simetria cada lado tem valor meio. Então você sabe que a direita é tudo meio, mais essa parcela que você vai calcular de 0 até 1,5. Então lá na tabela nós já calculamos inclusive para o item anteriores, um dos itens anteriores deu 0,433, 0,4332, e aí nesse caso a soma com esse valor, que é o que a gente precisa, vai nos dar uma probabilidade, né, de 0,9332. Essa que é a resposta aí do item D e que finaliza para a gente o primeiro exercício dessa lista. Daí então foi mostrar como você calcula o Z mediante os valores distintos da distribuição em X. Então a casa em que você soma, a casa em que você subtrai, a casa em que você usa meio, né, como no caso aqui do item D. Ok? Bom, do 2 até o exercício 5 nós temos aplicações, né, dessa distribuição normal. No exercício 2 eu tenho o seguinte, ó, o estudo das modificações percentuais dos preços no atacado de produtos industrializados mostrou que há uma distribuição normal com média, né, MI de 50% e desvio padrão de 10%. É isso que está sendo informado. Bom, o que se pergunta, qual é a porcentagem dos produtos que sofreram aumentos superiores a 75%, ou seja, X maior que 75%, e no item B, né, qual a porcentagem dos produtos que sofreram aumentos, né, entre 30%, ou seja, X maior que 30%, e X menor que 80%. Então, é isso que está sendo pedido. Como a distribuição é da forma normal, e isso tem que ser especificado, se a distribuição é normal, nós temos, por assim dizer, agora que o caminho todo passa por transformar essa variável x numa variável z normalizada que nós precisamos executar, com base nesses parâmetros. Então, resolvendo o item A, eu vou calcular apenas um z, z1, ou z propriamente dito, em que eu tenho x, que é 75, menos a média, que é 50, dividido pelo desvio, que é 10. Percebe que eu estou desfazendo da porcentagem, desprezando, porque ao dividir porcentagem por porcentagem, adimensionar o valor. Então, Z vai ser 75 menos 50, que é 25, que por 10 dá 2,5. Então, como são valores superiores a 75%, então a nossa distribuição normalizada envolve o que? Valores que estão à direita de 2,5. Aqui é tudo que está aqui. E para fazer esse cálculo, eu sei que tudo que está da minha curva para a direita vale meio. Então basta que eu calcule o que acontece entre 0 e 2,5 para poder daí tirar as informações que eu quero. Então quando eu olho a tabela, 2,5 na tabela corresponde aí no caso a 0,4938. Nesse caso, como você quer os aumentos superiores, você vai trabalhar com tudo que você tem à sua direita, que é meio, menos esse resultado, menos 0,4938. Então, nesse caso, ao fazer as contas, você tem 0,0062. Esse é o resultado que corresponde aí ao nosso primeiro exercício, né? O exercício 2, item A dessa lista. Ok? Então vamos lá. No próximo exercício, né, na próxima questão, que você tem aí é calcular a porcentagem dos valores entre 30% e 80%. Então aí no caso do item B, eu preciso calcular dois Zs. Então o Z1 aqui é igual a 30
menos a média pelo desvio. Então, 30 menos 50 menos 20 por 10 menos 2. E o Z2, 80 menos a média pelo desvio. 80 menos 50, 30 por 10, 3. Então, esse é um caso que claramente vai ser resolvido por soma. Você tem a curva normal em 0. Então, menos 2 aqui e 3 aqui. Então, você vai calcular para Z, 2 e 3, conforme que a tabela te informa. Então, Z igual a 2, você tem 0,4772. E Z igual a 3, você tem lá 0,4987. Então, executando a soma para esses casos, 0,4987 mais 0,4772, você tem aí 0,9759. E isso aí resolve para nós o exercício 2, ok? Então, tomar um pouquinho de cuidado apenas com essas representações, que não tem muito mistério para ser resolvido nesses casos. Então, vamos lá. Próximo exercício, exercício 3. No exercício 3, sabe-se que os salários dos funcionários da empresa têm uma distribuição normal com média de 700, a média, vamos já escrever aqui. E desvio padrão, que eu solicitei que corrigissem aí, de R$100. Aqui na lista está 10, mas na verdade é R$100. Tá? Qual a probabilidade de um funcionário dessa empresa ter um salário no item A menor que 830? Então, probabilidade de P de X menor que 830. No item B, entre 630 e 760, então X maior que 630, menor que 760. E no item C, um valor maior que 580. Então, X maior que 580. Então, mesma história, aplicar os dados e resolver conforme o que o enunciado nos informa. Essa é a ideia de resolução que nós vamos atacar esse exercício. Então vamos lá, no item A você só precisa de um Z, né? Então aí você tem Z igual a X, que é 830, menos a média pelo desvio, que é 100. Então Z vai ser igual a 130 dividido por 100, então vai dar 1,3. Como você quer os valores menores, então vamos lá. Você vai trabalhar com a curva normal, à direita, ou seja, que é positivo, e aí você vai pegar todos os valores da faixa que estão inferiores, né, a 1,3. Então, mesma história, você sabe que daqui até 0 é meio, e você calcula na tabela correspondente a 1,3, que consiste, né, em Z igual a 1,3 aqui, dá 0,4032. Então, 40,32. Somando-se com o valor que você já tem à sua esquerda, então, meio mais 40,32. Então, você vai ter um resultado aí de 0,9032. Isso corresponde ao exercício 3, item A. No item B, você precisa de dois Zs, né? Dois cálculos para Zs. Então, vamos lá. Então, você tem um Z1 igual a 630 menos a média pelo desvio. Isso vai te dar menos 0,7. E o Z2 igual a 760 menos a média, que você, ao dividir, vai gerar 0,6. Trata-se de um caso que vai produzir uma soma, né? Porque você tem um valor negativo, um valor positivo, então você tem aqui a curva normalizada em 0,
0,7 à esquerda, negativo, e 0,6 à direita. Então, são cálculos que você executa obtendo o valor de 0 até 0,7 e de 0 até 0,6. Nesse caso, ocorrerá aqui uma soma. Então, para 0,7, na tabela você vai gerar 0,2680. Está um pouco apagado aqui. 26 ou 25? Então, 25, é 0,2580. Está um pouco apagada a minha tabela aqui. E no cálculo aqui para 0,6, você tem 0,2257. 0,2257. Então, daqui, como você executa uma soma, ponto 2580 mais ponto 2257, você tem 0,4837. É isso. Vamos para o item C agora. No item C, nós queremos calcular a probabilidade de que Z em X seja maior que 580. Então, você tem Z igual, aí você só tem um valor, que é o 580, menos a média, que é 700 dividido pelo desvio. Então, daí você tem menos 120, que por 100 vai te dar menos 1,2. Como você quer o valor maior que esse, então na tua variável normalizada, em 0, você vai calcular o valor a partir de menos 1,2 para a sua direita. Você vai somar, vai pegar todos os valores que estão aqui. Você sabe que de 0 para cá é meio, e aí você vai somar com 1,2 que você vai gerar na tabela, que corresponde a 0,3849. Então 0,3849, e aí executando a soma, você tem aí 0,8849. É isso. E aí finaliza para você o exercício 3, item C. Bem tranquilo, não tem mistério para resolver esse exercício. O 4 é o que vai exigir um pouquinho mais de raciocínio da nossa parte, porque envolve uma interpretação. Então ele diz o seguinte, olha, um fabricante de produtos alimentícios vende um de seus produtos em latas de 900 gramas de conteúdo líquido, né? Para embalar o produto, adquirir uma máquina que permite obter o peso desejado com distribuição normal e desvio padrão de 10 gramas. Então, X é uma distribuição normal, onde se conhece a média, o desvio. Desvio padrão é de 10, logo a variância de 100, né? Então, desvio padrão aqui de 10, vamos colocar aqui, 10 gramas. Ok, o Inmetro exige que no máximo 5% das latas contenham menos do que o peso líquido nominal. Se a máquina for regulada para 910 gramas, poderá satisfazer essa exigência. Aqui, depois dessa palavra exigência, né, até para constar, faltou uma interrogação. Poderá satisfazer essa exigência? Se eu não coloco interrogação, fica implícito, explícito que eu estou dizendo que ela satisfaz, quando na verdade não satisfaz. A ideia é que aqui fosse uma pergunta, e é uma pergunta. Esqueci apenas de colocar aí o ponto de interrogação. Qual deverá ser a regulagem da máquina para que a exigência do Inmetro seja observada? Então a ideia é a seguinte, né? As latas têm peso líquido de 900 gramas, e existe uma exigência aí que tem que ser cumprida, que no máximo 5% das latas, né, apresentem valor mínimo, né, no máximo 5%. Então, se eu regular a máquina para 910, eu vou obter uma nova média. Então, essa média aqui é 910. Com essa média, eu consigo satisfazer essa exigência? Essa que é a pergunta. E aí, qual é a ideia aqui? É pensar o seguinte, olha, a minha distribuição ela é uma normal com média em 910 e o desvio padrão de 10 gramas. O que eu quero saber é se dentro dessa faixa de média 910
as latas que apresentam 900 gramas, qual a porcentagem delas que estão dentro da resolução que o Inmetro especifica? Ou seja, elas estão dentro dessa exigência de no máximo 5%? É isso que nós vamos aferir com essa regulagem aqui em 910. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar essa variável em x numa normal em z. Isso aqui é em x e vou transformar isso aqui em z. E aí o cálculo a gente já sabe executar. O que nós queremos aqui? Transformar x em z. Então, z é igual a x menos μ, né? Menos μ sobre sigma. E aí, o que eu tenho para fazer aqui é o seguinte, olha, o z corresponde a x, que é o peso das latas, 900, menos a média, que é a regulagem que a gente está sugerindo, dividido pelo desvio, que no caso ali é 10. Ao fazer essa conta aqui, o z que a gente vai calcular vai ser menos 1. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou olhar na tabela qual é o z correspondente a menos 1. Então, aqui, fazendo a mudança, com a base da média, menos 1 está aqui à esquerda, então você vai trabalhar com essa faixa aqui. O que eu tenho que observar? Olhar na tabela se essa faixa que corresponde ao peso mínimo está dentro das exigências, da exigência no caso dos 5%. Então, o que eu faço? Olho na tabela o valor correspondente a x igual a 1, e aí eu observo que esse valor aí é de 0,3413. Ou seja, o que eu tenho daqui até aqui é 0,3413. Mas como eu quero saber essa porcentagem aqui da faixa em preto rachurada, como é que eu faço para calcular? Eu sei que o que está à esquerda da curva vale meio, então eu subtraio dessa faixa em branco pela tabela, que é 0,3413. E aí, fazendo essas contas, eu chego a um valor de 0,1587. Ou seja, quase 16%. Isso indica o quê? Que se a máquina for regulada para esse valor, para 910 gramas, ela não satisfaz a exigência de Inmetro, porque quase 16% das latas estão com peso nominal abaixo de 900 gramas. Então, o que ele quer nesse caso? Uma vez que as latas não estão dentro do peso nominal, eu quero saber qual é a regulagem para que esta exigência seja satisfeita. Essa é a ideia. Então, para que isso aconteça, né, você só pode ter no máximo 5% das latas. Então, isso indica o seguinte, olha, eu tenho minha variável normal z, e esse z corresponde no máximo 0,05 ou 5%. Claro, isso está do lado esquerdo da curva, é negativo. Então, qual é o z que corresponde, nesse caso, a essa expressão? Ou seja, eu vou olhar na tabela, eu sei que o que está à esquerda vale meio, mas tudo que vai daqui até aqui corresponde na tabela a uma porcentagem de 0,495. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar lá na minha tabela e encontrar qual é o valor que corresponde a 0,495. Então, você vai buscar em Z da seguinte forma. Você tem os valores em Z na sua coluna, para primeiro valor inteiro, primeiro decimal após a vírgula, e aqui na sua linha, o segundo decimal após a vírgula. E aí, ao encontrar o valor de Z, você vai estar setando, na verdade, a posição de 0,495. E aí, quando você fizer essa busca, né, o valor que mais se aproxima aí, 0,495, vamos procurar aqui, é o valor correspondente a, vamos ver aqui, 0,49, 48,49,2, ó, 0,4901, 0,495, 0,4898, 0,495, 495, 49. Minha tabela está bem apagadinha aqui. Deixa eu pegar uma outra tabela aqui que fica um pouquinho mais. Essa aqui está bem apagado mesmo. Não consigo enxergar direitinho o que está escrito aqui.
Então aqui vai ser 1,64, 0,4495. Então, na verdade é 0,5 menos 0,05. Ah, eu estava cometendo um equívoco aqui, não é 0,495, é 0,45, né? É meio menos 0,05, eu estou calculando como se fosse 0, menos 005, né? E aí, claro que isso nunca vai dar certo, né, se eu fizer essa conta. Então aí sim, aí fica 0,45, fica correto. E aí na tabela, vamos ver se nessa aqui dá para enxergar, tá bem apagadinho, mas é 1,64. Então o Z que corresponde aqui é um Z de 1,64. Só que ele está do lado esquerdo, então ele é negativo. Então nessa configuração, né, o que acontece? Você vai gerar o valor dx, ou seja, da regulagem da máquina para que você consiga efetuar, né, as exigências com sucesso. Então z igual a menos 1,64, lado esquerdo, x menos o valor de média, né, que você tem, e aí no caso lá você vai calcular isso aqui para o peso nominal, cadê aqui no enunciado que nós temos? Na verdade é o contrário, né? 900, que é o peso da lata, menos a nova média, pelo desvio que é 10. Por quê? O que você quer saber qual é a nova regulagem. É isso. Você sabe que as latas têm peso nominal de 900. Ok? Então daí você vai multiplicar menos 1,64 por 10, dá menos 16,4, igual a 900 menos a média. Então você joga esse termo para a esquerda, esse passa somando, então a média vai ser igual a 900 mais 16,4. Ou seja, a nova regulagem para que as máquinas estejam dentro da exigência do Inmetro é com um valor de média de 916,4. Só reiterando, 0,05 ele vem do fato de que 5% é o máximo que você pode ter de latas abaixo do peso nominal. O que eu tenho que fazer é calcular o que eu sei que a esquerda é meio menos 0,05. Eu estava fazendo de forma errada, escrevendo como 0,495, quando é 0,45. Como você está do lado esquerdo, esse Z correspondente na tabela é de 1,64. E aí o que você sabe é que o peso líquido nominal é de 900 e você quer calcular a nova média. Então, fazendo as contas, você chega em 916,4. É isso. É isso que resolve aí para nós o exercício 4, né? Vamos agora para o exercício 5. No exercício 5 foi feito um estudo sobre a altura dos alunos de uma turma de engenharia, observando que ela se distribuía normalmente com média, né, com média de 1,7 metros e desvio padrão de 5 centímetros. E aí cabe aqui escrever na unidade correta, 0,05 metros, para não ter problema com as unidades lá nas contas. Então você quer calcular no item A a probabilidade, a porcentagem de alunos entre 1,57 e 1,87 e para alunos acima de 1,90 m. Então, no primeiro caso, vai calcular um Z1 igual a X. No caso aí é 1,57 menos a média, dividido por 0,05. E um Z2, né, que é 1,87 menos a média por 0,05. Então você tem 1,57 menos 1,7. Isso aí você divide por 0,05, você vai ter menos 2,6, menos 2,6, e aí 1,87 dividido por, então aqui vai dar 0,17 dividido por 0,05, você tem aí 3,4. 3,4. Certo? Bom, então daí o que você vai fazer? É claramente o problema onde você tem soma, porque você vai calcular a probabilidade em duas faixas. Uma para valores de menos 2,6 até 0 e outra para até 3,4. Então corresponde na tabela
a valores associados de 2,6, 0,4953. E aqui de 3,4 de 0,4997. 0,4997. Então, fazendo as contas aí, você tem 4,4953 mais 0,4987. Você tem um valor de 0,994. É isso. Com média de 1,70 com desvio padrão de 0,05, a porcentagem entre 1,57 e 87 é dessa faixa que nós acabamos de calcular. É isso que a gente precisava para o exercício e resolvemos agora o próximo caso, que é, a efetuação da divisão para valores de x que correspondem a uma altura acima de 1,90 m. Então vamos lá. Então aqui nós temos agora o caso de x maior que 1,9, então no item B, exercício 5. Então você tem lá z igual a 1,9 menos a média dividido por 0,05. Então você tem 0,2 dividido por 0,05. Então isso aqui é a mesma coisa que 4. Ou seja, qual é a probabilidade de você ter algum aluno que tem altura superior, Aí nós vamos pegar a tabela de novo para calcular essas ações quando a altura é superior a 1,90 m. Então, aqui é um caso em que você vai calcular para valores que estão bem à direita da sua curva, valores mais raros. Então, na tabela, o valor correspondente a 4 é meio. Então, essa probabilidade aí é de praticamente zero, porque se para 4 o resultado é meio, então fazendo as contas aqui, meio menos meio, o resultado é zero. Ou seja, claro, numa representação matemática mais precisa, o valor vai tender a zero. Mas aqui pela tabela, pela aproximação que a gente tem, a probabilidade de que um aluno tenha altura superior a 1,90 m, nesses casos, nessas condições, é de praticamente zero. Isso aí resolve o exercício 5 para nós. Então vamos agora para o próximo exercício, exercício 6, onde nós temos aí algumas informações também para serem geradas em termos de teoria, da teoria. Bom, exercício 6. O exercício 6, ele quer que a gente calcule duas coisas aí, a probabilidade de que x seja maior ou igual a um x-alfa que eu não conheço, que é igual a 0,05, e no item B, esse mesmo cálculo de x para valores menores ou igual a x-alfa igual a 0,99. Então, na verdade, nos dois itens aí, ele quer que a gente calcule o valor de x-alfa. Ele nos dá o valor relativo à probabilidade. Então, é o contrário. Ao invés de você encontrar o valor de z correspondente, você vai calcular dentro da tabela o z, como nós fizemos no exercício ali da regulagem das latas. Então, nesse caso aí, no item A, o que eu preciso fazer com base no enunciado é o seguinte: eu construo a minha curva, e aí eu sei que à direita dessa curva, com base aqui no enunciado, você só tem uma informação de que acima de x-alfa, os valores superiores só correspondem a 5% da amostra. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, nesse contexto, encontrar qual é o z que corresponde a ele. E aí é a mesma ideia daquele exercício das latas. Olha, eu sei que tudo que está à minha direita vale meio. Então, meio menos 0,05 dá 0,45. E aí o z que corresponde a isso é um z de 1,64, que nós calculamos lá no exercício anterior. Então, nessa linha de argumentação, então você vai ter que o teu z é igual a x menos a média, dividido pelo desvio.
Só que o Z você acabou de encontrar, o Z é 1,64, que corresponde aos 45% que estão aqui. Então daqui, o X que você quer calcular, o tal do X-alfa, né, ele está associado ao valor da média que você tem em função dos dados que o exercício te fornece. Então nessa linha de argumentação, o que você tem? Olha, que se a tua distribuição é aqui da forma 50-16, ou seja, X está descrito aí, ó, que é uma normal com 50 de média e variância 16, então aqui você tem que o teu X-alfa está atrelado a uma média 50 e um desvio padrão 4. É isso. E aí com base nessa expressão é que a gente executa o cálculo. Então aqui eu vou multiplicar 4 por 1,64 e nesse processo isolar o valor de quem? De X-alfa. Então fazendo aqui em cima, né, o que você tem? 1,64 vezes 4 igual a X-alfa menos 50. Então daqui você tem X-alfa isolado como sendo 50 somado mais 4 vezes 1,64. É isso. Então daí você vai chegar à conclusão, fazendo as contas aqui, de 56,56. Tinha anotado aqui antes, 56,56. Esse é o valor de X-alfa que corresponde aqui. Apenas 5% dos valores estão acima desse valor que é calculado. E aí, a mesma linha de raciocínio você executa para resolver o item B. Aí no item B ele quer os valores de x menores ou iguais a x-alfa. Então o que vai acontecer? Lá na curva, o que você vai gerar? Você tem lá a sua distribuição, você tem que apenas 1% dos valores estão, né, acima daquele dado, você quer qual o valor de x que corresponde a ele. Você sabe que para 0,01, aqui na curva você tem 0,49. Mais o 0,5 que você tem aqui à esquerda. Então lá na tabela você tem que encontrar qual é o z que corresponde a isso. Então quando a gente olha lá na tabela, o z correspondente a 0,49 corresponde aqui pra gente a 0,4901 dá 2,33. 33? Não vamos pecar por excesso. Então, vamos chegar até o próximo valor que não ultrapassa ele, 2,32. Então, Z aqui, ó, correspondente é de 2,32. Mesma continha que a gente executa lá. Então, vamos colocar aqui agora a mesma conta. Só que nesse processo você vai ter lá, ó, Z igual a x menos a média pelo desvio, logo Z é 2,32, eu não conheço o valor do x-alfa, mas eu sei que a média é 50 e o desvio padrão é 4. Então nessa linha eu vou multiplicar, mesma coisa que a gente fez antes, então, você tem x-alfa igual a 4 vezes 2,32 e já jogando 50 lá, somando. Então quando você fizer essas contas, né, multiplicando todos os valores, já anotei o resultado aqui, é de 59,28. E isso aí finaliza para nós o penúltimo exercício dessa lista. Essa que era a ideia de resolução para cada um desses casos, ok? Então vamos para os dois últimos exercícios, que são mais uma vez aplicações. Exercício 7. Ele diz o seguinte, olha, que a taxa de hemoglobina no sangue de pessoas que gozam de boa saúde segue uma distribuição normal, com média de 12, com desvio padrão de 1. Então ele quer saber o seguinte, olha, qual é a probabilidade de se encontrar uma pessoa normal com taxa de hemoglobina superior a 15, então X maior do que 15. Então, nesse caso aí,
que a gente precisa fazer? Uma conversão simples, escrevendo em termos de z a variável nova. Então, a média em torno do valor 15, que é o valor de referência, menos 12 dividido por 1. Então, z aqui é igual a 3. Como você quer os valores superiores a 3, você quer os valores que estão aqui, ó, à direita de 3. Então, você vai consultar na sua tabela, o valor correspondente a 3 é de 0,4987. Então, de acordo com o enunciado, você vai subtrair, porque o que está à direita vale meio, esse 0,4987. E aí, fazendo as contas, você tem que a probabilidade do valor ser superior a 3 é de 0,0013. Tá? Esse que é o resultado rápido e que finaliza aí o exercício 7. Ok? Era isso. E último exercício aí da lista. Exercício 8. Ele nos diz o seguinte, né? A vida média de um certo aparelho é de 8 anos. Então, a vida média de 8 anos com desvio padrão de 1,8 anos. Ok. O fabricante substitui os aparelhos que acusam defeito dentro do prazo de garantia. Se ele deseja substituir no máximo 5%, que apresenta defeito, qual deve ser esse prazo? Então, se ele quer substituir no máximo 5%, em termos dessa média, você não quer que os valores superem 5%, ou 0,05. Então, é um clássico exercício de valor que você encontra em Z com base na probabilidade requerida. Então, você quer que o limite esteja em 0,05, ou seja, o valor correspondente para a métrica em Z de 0,45. Então, do lado esquerdo, porque é a média de 8 anos. Então, o Z que corresponde a 0,45, a gente já sabe, né? Lá na tabela, é o valor correspondente a 1,64, né? Então, 1,64. Só que esse Z aí gerado para nós é negativo, né? Ele está do lado esquerdo da nossa curva, com base nas informações que a gente tem. Porque a média é de 8, com desvio padrão de 1,8, ele quer substituir no máximo 5%. Então, é uma faixa muito pequena. Então, Z aqui é menos 1,64, com o X que eu não sei, que é a garantia, né, mínima, com a média de 8, com desvio padrão de 1,8. Então, multiplico aqui, isolando x menos 8, igual a menos 1,64 vezes 1,8. Então, você tem x igual a 8, menos esse produto, 1,64 vezes 1,8. E aí, fazendo as contas, vamos pegar aqui a calculadora, isso aqui eu não tinha feito ainda. 8 menos 1,64 vezes 1,8 vai gerar aí um valor aproximado de 5,05 anos. Ou seja, né, para esse fabricante, né, se ele deseja substituir no máximo 5% dos aparelhos, o prazo de garantia que ele deve estipular é de cerca de 5 anos. É isso. E aí temos os exercícios finalizados da forma como nós propomos a fazer. Beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.